O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse hoje que vai controlar toda a faixa de Gaza. Essa fala dele vem diante de uma pressão internacional gigante para que Israel permita a entrada de ajuda humanitária no território. A Mariana Janjacmo volta para o CNN Prime Time, então, para nos trazer mais detalhes, mais informações. Mariana, boa noite novamente. Oi, Thaís, boa noite mais uma vez. Boa noite a todos. Thaís, Benjamin Netanyahu falou sobre controlar toda a faixa de Gaza com uma operação militar diferente, uma operação militar terrestre em que os militares ficam nas regiões que são ocupadas, nas regiões que são conquistadas. Ele fala isso em meio a um bloqueio também que já dura 11 semanas, com Israel negando, aliás, bloqueando a entrada de medicamentos e de comida na faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu Israel permitiu a entrada nesta segunda-feira de 5 caminhões com ajuda. Netanyahu disse que permitiria a entrada do básico de alimentação, mas a ONU disse que a entrada desses 5 caminhões foi como uma gota em um oceano de ajuda necessária para a população palestina, para a população na faixa de Gaza que passa fome nesse momento. Essa é a denúncia das organizações internacionais e é por isso que existe uma enorme pressão da comunidade internacional para que Israel pare essa ofensiva militar e retire esse bloqueio, permita a entrada, então, de medicamentos e de comida na faixa de Gaza. Hoje, países como França, Reino Unido e Canadá ameaçaram aplicar sanções, tomar passos concretos contra Israel se Benjamin Netanyahu não fizer isso, se Benjamin Netanyahu não retirar esse bloqueio, permitir a entrada de ajuda humanitária, de comida, de remédios para as pessoas na faixa de Gaza e não parar essa ofensiva militar. Então é por causa dessa pressão, inclusive, que Netanyahu diz que vai permitir a entrada do básico de alimentação, por exemplo. Netanyahu tem medo de perder o apoio desses aliados, né? Claro, a gente fala dos Estados Unidos aliados históricos de Israel. Trump não retira esse apoio de forma alguma, e, inclusive, quando Israel voltou a atacar a faixa de Gaza, depois daquela breve trégua do começo do ano, a Casa Branca apoiou essa decisão, mas na viagem na semana passada para o Oriente Médio, por exemplo, Donald Trump não parou em Israel, não falou com Netanyahu, né? Não foi até Israel para falar com Benjamin Netanyahu, por exemplo. Então é uma pressão dos outros países que vai crescendo em cima de Israel e, ao mesmo tempo, Netanyahu continua aumentando, né, na verdade, as ameaças, falando agora em controlar toda a faixa de Gaza. Thaís. Obrigada, Mariana. Boa noite para você. Lorival Santana já comigo. Lorival, o Benjamin Netanyahu parece cercado de todos os lados numa emboscada entre os seus aliados internacionais e o seu ministério com uma força política que quer a radicalização. O que a gente pode esperar entre essa estratégia de ocupar Gaza e atender aos apelos da comunidade internacional de deixar a entrada de ajuda humanitária? Esse anúncio de hoje do Netanyahu de controlar toda a faixa de Gaza diz respeito a uma reação, uma resposta a duas questões. Em primeiro lugar, está havendo negociações indiretas entre Israel e o Hamas em Doha, no Catar. O Hamas propôs soltar 9 reféns em troca de um cessar-fogo de 60 dias e da entrada de 400 caminhões com ajuda humanitária. Lembrando que ainda existem 21 reféns vivos e 30 reféns mortos, provavelmente. Israel, por sua vez, por sua parte, quer toda a desmilitarização da faixa de Gaza e a expulsão dos líderes do Hamas. Existem informações hoje, inclusive, de que o irmão do ex-líder do Hamas teria sido morto hoje, o novo líder do Hamas, Mohammed Sanjar, teria sido morto. Mas isso não está confirmado. De qualquer forma, Israel quer decapitar o Hamas e desarmar o Hamas, desmilitarizar a faixa de Gaza. O Stephen Witkoff, que é o enviado de Trump, propôs um plano de 40 dias de cessar-fogo com entrega de alguns reféns. Por outro lado, o gabinete israelense não quer nenhuma negociação
com o Hamas, quer a total destruição do Hamas, e alguns integrantes querem realmente colonizar de novo a faixa de Gaza. Esses integrantes, são os ministros das Finanças, Relações Exteriores e da Segurança Nacional, reúnem 18 deputados na Knesset, os partidos deles. E a maioria do Netanyahu é apenas de 8 deputados. Então ele depende desses ministros. E então ele está, ao mesmo tempo, colocando pressão sobre o Hamas para aceitar as condições israelenses, dizendo assim, se vocês não se desmilitarizarem, não aceitarem a saída dos seus comandantes, dos seus líderes, nós vamos aí matar vocês e retirar as armas de vocês. Mas as IDF, que são as Forças de Defesa Israelenses, não gostam desse plano, porque sabem que seria muito complexo desarmar, retirar todas as minas, tirar todo o arsenal, desarmar, enfrentar o Hamas numa guerra de guerrilha. Seria bastante penoso para as forças de segurança israelenses. Mas o Netanyahu é o líder político e tem essa pressão do gabinete israelense e tenta aí se equilibrar entre todas essas pressões. E tem a opinião pública israelense. Estudos mostram que dezenas de reféns morreram nas mãos do Hamas por causa das operações israelenses.